Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando sobre os conflitos da vida, com o seguinte tema: sobre a desesperança e o suicídio. Chegamos à conclusão. O que nós aprendemos com esse estudo? Qual é o papel da igreja? O que a palavra de Deus diz? Como nós podemos ajudar alguém que está passando pela desesperança e o desejo de não viver mais? Então, nós temos que entender e ter uma resposta convincente com relação a como poder ajudar alguém a sair desse transtorno psicológico. Mas bem antes disso, nós precisamos ter uma resposta para uma questão. Qual questão? Muitos procuram uma resposta para a seguinte pergunta: a pessoa que comete suicídio vai para o inferno? Eu não sei o que você já ouviu a falar a respeito desta pergunta, mas lá no passado, muitos tinham uma visão e ensinaram aos seus filhos que quem comete suicídio vai para o inferno, não recebe o perdão de Deus. Será mesmo? Será que isto é uma realidade, que quem comete suicídio vai para o inferno? Para termos uma resposta justa com relação a isto, nós precisamos entender duas situações. Primeira situação, temos que entender que inúmeros fatores atacam a mente, levando a perder a lucidez e o desejo de viver. Ou seja, inúmeras situações atacam a mente da pessoa que está sem esperança, que ela não consegue enxergar um caminho para sair dessa situação. Pressões da vida, pressões da família, algo que ela cometeu muito grave, ela não consegue se perdoar, não consegue entender o porquê fez aquilo. Então ela perde a lucidez, ela não consegue entender o porquê daquela situação. E a melhor saída que ela vê é esse: tirar a sua própria vida. Então nós não temos condições de julgar, porque o que está passando dentro da pessoa, só ela sabe. A dor e o sofrimento que ela está enfrentando, só ela e Deus sabem. Então como que eu vou falar se uma pessoa vai ou não vai, se eu não conheço qual é a dor, qual é o seu sofrimento? E a segunda questão: não somos Deus para julgar ou ter conhecimento do último instante dela com Deus. Ou seja, nós não somos Deus para mandar alguém para o inferno ou mandar para o céu. Quem somos nós? Nós somos dependentes de Deus para ir para o céu ou não. Mas Ele, só Ele tem esta autoridade para mandar ou não mandar para o céu ou para o inferno. Então Ele quem vai julgar a situação. Uma outra coisa também, que só Deus sabe, entre o ato de tirar a própria vida e até chegar à morte, esse espaço de tempo, nós não sabemos qual foi a reação dela com Deus. Se ela reconheceu o seu erro, se ela reconheceu o seu pecado, se ela pediu perdão. Então nós não sabemos. É só ela e Deus. Muitas famílias têm sofrido com seus entes queridos que tirou a sua própria vida, a dor da perda e a dor deste questionamento do que a sociedade está pensando daquela pessoa, que ela foi para o inferno. Não, só Deus sabe, porque entre o ato e a morte, nós não sabemos o que houve, mas Deus sabe. Então, não cabe a cada um de nós julgar ou não se uma pessoa vai para o inferno ou não. O pastor Hernán Dias Lopes escreveu um livro, Causas, Mitos e Prevenções. E ele chega a esta mesma conclusão. E ele escreve o seguinte: suicídio e salvação são realidades
mutuamente exclusivas. Não afirmamos que todo suicida está a salvo. Isso é puro engano. A salvação não é recebida pela prática das boas obras e nem pela ausência deste ou aquele pecado. A salvação não nos é dada pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo. O que afirmamos é que uma pessoa pode chegar a tal estado de enfermidade mental, a tal grau de depressão, a tal pressão psicológica, a ponto de desesperar-se da própria vida e suicidar-se. Conhecemos vários casos de pessoas cristãs e piedosas que deram brilhantes testemunhas de vida, que jamais negaram sua fé e que, quando enfrentaram uma depressão severa ou uma doença mental grave, tiraram a própria vida. A Bíblia diz que nem os loucos errarão o caminho. Isaías 35, verso 8. Nenhum homem ou igreja tem competência de assentar-se no trono de juízo e determinar o destino eterno de uma pessoa. Somente Deus, o reto e justo juiz, tem esta autoridade intransferível. Então, o pastor Hernando Dias Lopes tem essa mesma visão, que nós não podemos dizer se está salvo ou não. Isso cabe somente a Deus. Isso só cabe a Ele. É Ele que tem autoridade para isso. Quarto, queridos, papel da igreja em relação à desesperança e o suicídio. A desesperança e o suicídio são temas que precisam ser levados a sério. Devem-se ter estudos, palestras que vão tratar a respeito disso, buscar convencer ou trazer a consciência da comunidade cristã que esse tema, desesperança e suicídio, faz parte da sociedade e precisa ser tratado. A igreja, como corpo, parte do corpo de Cristo, deve estar disposta a ajudar qualquer pessoa que enfrente qualquer tipo de transtornos. O papel da igreja é ter empatia, solidariedade e respeito. Deve também abraçar a família que sofre o reflexo desses males. Esse é o dever da igreja, ajudá-los a levar suas cargas e ser mais parecida com Cristo. Então o papel da igreja é ter empatia, ter compaixão, ter misericórdia, assim como Cristo teve. E assim a igreja vai ser parecida com Cristo. A igreja, como corpo de Cristo, deve ter respeito e buscar ajudar todos que estão passando por esse transtorno. E além de ajudar a pessoa, abraçar a família para que ela encontre apoio, força e refúgio para a sua dor e seu sofrimento. Então, esse é o nosso papel como cristãos, ser parecido com Cristo. E por último, uma palavra de apoio para você, para mim e para também todas as famílias que estão passando por essa desesperança e muitos querendo tirar a sua própria vida. No Salmo de número 25, verso 14 a 18, a palavra do Senhor diz: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias, considera as minhas aflições e o meu sofrimento, e perdoa todos os meus pecados. É desta forma, queridos, que nós alcançamos a bondade, a misericórdia e a compaixão de Deus. Olhando para Ele, buscando nele o nosso refúgio e fortaleza. E como diz aqui, a intimidade do Senhor é para os que o temem. Temer é ter respeito, é buscar, é ter compromisso com Deus, os quais Ele dará a conhecer a sua aliança. E assim, Ele vai se voltar e vai ter compaixão
Ele vai aliviar as nossas tribulações do coração. E Ele vai também perdoar todos os nossos pecados. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Amanhã nós vamos começar um novo estudo a respeito dos vícios e das compulsões. Como enfrentar isto? E eu convido a você a caminhar comigo a respeito desse tema tão precioso que ataca várias famílias nos dias de hoje. Vamos orar, queridos. Senhor, graças te damos, porque sabemos que no Senhor nós temos o refúgio e a fortaleza, o alívio da nossa dor, do nosso sofrimento, o alívio da nossa solidão, porque sabemos que o Senhor está conosco e levanta pessoas para nos ajudar a enfrentar todos os tipos de transtornos, ó Pai. Ilumina nossa mente através da Tua palavra. Responde o nosso clamor, ó Pai. Abençoe cada família, supre cada necessidade, ó Pai, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.